amores, tudo bem? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar uma volta no passado, né? Vamos voltar um pouquinho não, muito ao passado, porque nós vamos falar sobre os primórdios da humanidade. E o que vocês sabem? Vocês já ouviram falar dessa palavra, primórdios? O que significa primórdios? Vamos aprender agora. Primórdios tem a ver com fase da criação, origem e princípio. Então, aqui vai ser onde tudo começou, segundo teorias evolucionistas. O que é isso, Pro? Então, pessoas, né, acreditam que o homem foi evoluindo até chegar ao que nós somos hoje. Então, não esqueça, o que a Pro vai falar aqui são teorias evolucionistas, da evolução, onde acredita-se que o homem ele veio, né, e aí foi se desenvolvendo, mudando suas características, seus hábitos, até se tornar o que somos hoje, né? Mas eu aprendi na igreja, né, que Papai do Céu, que Deus criou todas as coisas. Aí nós acreditamos nisso, né, temos essa convicção, sim, essa certeza. E nós somos o quê? Do criacionismo, onde Deus criou todas as coisas. Mas, no nosso livro de hoje, no nosso assunto de hoje, nós vamos estudar com base só na teoria, com base na teoria evolucionista, tá bom? Mas é só para vocês saberem como é que acontece essas teorias, como é que foram formuladas, tá bom? Então, para não confundir a cabecinha de vocês. Gente, então, primórdios da humanidade tem a ver com o início. Acreditam-se, prestem bem atenção, acreditam-se, né, que o homem, né, a humanidade, os primeiros seres humanos, né, teve origem no continente africano. Do continente africano foram se espalhando para o Oriente Médio, para a Europa, para as Américas e assim até preencher o planeta, certo? Mas por que só lá no continente africano? Porque, meus amores, descobriram-se, né, uma grande parte, a grande maioria de fósseis lá na África. E aí acredita-se que o início de tudo foi no continente africano, certo? Mas outras teorias afirmam que não, que as pessoas, né, os seres humanos, os primeiros homens da pré-história, teve suas origens todos ao mesmo tempo no planeta inteiro, certo? Então, não foi algo que foi de um lugar partindo para outro. Foi todos ao mesmo tempo, certo? Bom, os ancestrais dos humanos. Então, essa mesma teoria que diz que tudo começou lá na África e se espalhou para o mundo, acredita-se também que o homem tem um ancestral em comum com o macaco. Só que aí, algumas espécies se desenvolveram, como é o nosso caso, o caso dos hominídeos, né? E aí outras não. No caso, algumas espécies desses ancestrais foram para topo de árvores, comer frutas e tudo mais, para também escapar dos predadores. Outras espécies já foi para o lado terrestre, caçar, ir em busca do seu próprio alimento, né? E aí esse grupinho, que já foi mais terrestre, foi evoluindo até chegar a nós hoje, certo? Bom, mas isso aí foi de muito tempo, coisa de 1000 anos, de mais de 500 mil anos e tudo mais, certo? Bom, então os hominídeos
é a espécie que fazemos parte. Daí veio o gênero Homo, certo? E qual é a característica do Homo? Capacidade raciocinar, né? E fabricar utensílios. Nós temos a capacidade de pensar, por isso que nós somos considerados animais, só que animais racionais. Nós pensamos, certo? Fabricar utensílios. Desde o primeiro instrumento, ferramenta de trabalho, como eles criaram, né, a pedra que foi afiadinha, né, toda amoladinha até para cortar mesmo, para utilizar como objetos cortantes, até o que a gente fabrica hoje, certo? Então, nós temos essa capacidade de pensar e de fabricar utensílios, né? Pronto. Mas é tão fácil a gente fabricar as coisas, mas naquele tempo era algo extraordinário, era algo novo, né? Cada descoberta, então a agricultura, por exemplo, a descoberta do fogo, por exemplo, né? Quando o fogo foi descoberto, foi algo que facilitou a vida desses primeiros homens, certo? Gente, quando eu falo homens aqui, estou caracterizando uma espécie homem e mulher, tá certo? Mas a gente chama de homem, ok? É a última fase da evolução da humanidade, com subdivisões entre as espécies aparentadas do ser humano, certo? Bom, a teoria da humanidade na África, da evolução. Então, como a Abrão falou, dizem que partiu da África e foi se espalhando, certo? Consequentemente, para todo o resto do planeta. E aí essa teoria pode também foi também quebrada, né? Porque outras pessoas já dizem que não, que aconteceu tudo ao mesmo tempo e tudo mais. Vamos lá. A Pro falou também no início da aula que na África foram encontrados vários fósseis, né? Fósseis são vestígios, né, que foram deixados, né? No caso, aqui nós temos exemplos de fósseis. Nós temos o crânio, né? Temos a mão aqui, o esqueleto de uma mão, né? A partezinha dos ossos, né? Isso aqui tudo é o quê? São fósseis que com o passar foram deixados, né? E aí as pessoas vão descobrindo, os arqueólogos vão descobrindo, escavando e tudo mais. E aí a gente chama de fósseis. E aí, quando a Pro falou no instante, que por conta que grande parte desses fósseis foram descobertos na África, aí se diz que tudo começou lá, tá bom? Bom, algumas espécies. Gente, antes da Pro passar um vídeo para vocês, a Pro vai explicar cada espécie, a evolução delas até chegar nos dias de hoje, tá bom? Bom, nós temos aí o Homo habilis. O que significa Homo habilis? Homem habilidoso, certo? E aí ele viveu cerca de 1.000 a 2.000 milhões de anos atrás. Provavelmente disputava com outros animais menores a carne de animais de grande porte. Então, eles iam caçar, né, animais de grande porte para poder sobreviver. E aí eles tinham que disputar com outros animais que também disputavam por essa carne, por esse alimento, certo? E aí era uma luta diariamente, porque o homem queria sobreviver e esses animais também queriam sobreviver, certo? E eles comiam os alimentos, a carne cru ainda. Por quê, Pro? Não tinha fogo? Não tinha fogo. Nessa época aqui, onde eles estão assim, eles ainda não tinham descoberto o fogo, certo? Pro, mas é tão fácil, é só riscar o fósforo. Mas, gente, naquele tempo, naquela era, né? Eles ainda não tinham essa habilidade, ainda não pensavam tanto como hoje a gente já evoluiu até no nosso raciocínio, né?
Então, a questão do manuseio também do fogo. Como é que eu vou descobrir o fogo? Como é que eu vou manusear? O que é que ele vai servir para mim? Né? Então, eles ainda não tinham essa habilidade de mexer com o fogo, nem sonhavam que o fogo existia, certo? E aí, comiam os alimentos crus. Depois, nós temos outra espécie, foi desenvolvendo, né? Passando a ser o Homo erectus. Homo erectus, isso, que quer dizer homem reto. Então, enquanto o Homo habilis já andava quase, né, já com as mãozinhas e os pés pelo chão, o Homo erectus ele já começou a ficar mais reto, por isso que chama Homo erectus, homem reto. O crânio e a coluna vertebral já ficava mais reta, certo? Para poder andar normalmente, certo? Sem ser como animais. Começa manuseio do fogo, o manuseio e a descoberta do fogo. Então, a descoberta do fogo, o manuseio foi na parte do Homo erectus, certo? E aí, ó, não precisava mais comer aquela carne crua, o fogo já espantava os animais selvagens, já se protegiam do frio, né? E aí, aquele que a gente acabou de ver ali, já foi, no caso, não foi sobrevivendo, devido também ao frio, devido às condições da alimentação, ficando cada vez mais escasso. Vamos para o próximo, Homo sapiens neanderthaliensis, que é Homo neanderthaliensis, né? Eles já tinham o costume de enterrar seus mortos, faziam rituais de oferendas. Foi descoberto na região de Neander, lá na Alemanha. Então, observe que já foram tendo outros costumes. Morria antigamente, nas outras espécies não, morria, né? Ficava para lá e tudo mais. Né? Como é que ele se dava com aquela pessoa morta. Então, não enterrava como hoje a gente enterra. Então, o Homo neanderthalensis, o Homo neandertal, ele enterrava seus mortos, faziam todo um ritual para enterrar e tudo mais. Vocês podem observar que a face, a feição, o rosto dele já vai mudando, ó. Vou colocar para o primeiro, certo? Ó, já mudou, o crânio já foi mudando, ó, a feição do rosto já vai ficando parecido com a gente. Agora esse aqui é o que parece mais com a gente, né? O crânio, a dentição, certo? A arcária dentária já vai mudando. Homo sapiens sapiens, que é o que chega mais próximo da gente. Significa homem que sabe que sabe. Ele desenvolveu a comunicação por meio de quê? Das pinturas, esculturas e desenhos. Quem lembra aí como é que se chama, né, a pintura que se dá por meio das paredes das cavernas? Muito bem, a pintura rupestre, né, que eles faziam nas paredes das cavernas, e aí utilizavam o sangue dos animais, utilizavam pedras e tudo mais. E aí eles faziam, e ali era o meio deles se comunicarem, certo? Então a comunicação foi uma grande descoberta do Homo sapiens, certo? Bom, o Australopithecus foi descoberto nas regiões da Etiópia, Quênia e Tanzânia. Diferenciava pela dentição, a dentição dele já vai ser mais parecido, né, com os nossos, mas vocês vejam que o rosto, né, já é mais diferente, certo? E aí é onde a teoria que a gente tem um ancestral parecido com um dos macacos, né, em comum com um dos macacos. Vocês podem observar que realmente parece, né? Ó, vou mostrar o outro aqui, vamos voltar um pouquinho. Ó, certo? Algumas características aí já vai modificando.
Então, por isso que se tem essa teoria que nós temos algo em comum, temos um ancestral em comum com um dos macacos. Vocês podem ver que a feição realmente parece. E agora nós vamos entender, pessoal, o ser humano nas Américas. Como assim? A senhora falou no início da aula, a Pró Camila falou que foi na África que iniciou tudo. Como é que esse pessoal atravessou aquele oceano todinho, se naquela época não tinha navios, não tinha barcos, não tinha nada? Pois é. Então, se o ser humano surgiu no continente africano, como é que ele chegou ao nosso continente? Vamos entender agora, certo? Bom, acredita-se, né, a teoria fala da teoria do Estreito de Bering, que naquela época uma era muito fria, certo? E que essa partezinha, ó, é bem pouquinho que divide um continente do outro, certo? São 85, mais ou menos aí, 85 quilômetros, certo? Voltando aqui. E aí, essa parte, como era muito frio naquela época, essa partezinha aqui, esse estreito, chamado Estreito de Bering, ele era congelado. E aí, as pessoas, os primeiros ancestrais, os primeiros homens, eles conseguiam atravessar andando mesmo, porque não tinha barco, né? Para as Américas. E aí foram se espalhando para o resto do mundo, certo? Bom, vamos lá entender um pouquinho mais. De acordo com essa teoria, o homem teria chegado por meio desse estreito. Como é o nome do estreito? Estreito de Bering. Localizado um no extremo, outro em outro ponto, em outro extremo. Extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano. Os dois pontos se encontram separados por 85 quilômetros, que a Pró falou. Um ponto e outro, por 85 quilômetros. Então, mas aqui ainda tem quantos? Tem mar, né? Só que na teoria de Bering, fala que aqui estava congelado. Por isso que eles conseguiram andar e passar para os outros continentes, o continente americano, certo? As Américas. Segundo essa teoria, a chegada do homem ao continente americano ocorreu aproximadamente 50 mil anos, quando nômades asiáticos atravessaram o Estreito de Bering. Quando eu falo, gente, de nômades, quero dizer que são aquelas pessoas que nunca ficavam no mesmo lugar por muito tempo. Quando acabava a alimentação, quando acabava a caça, quando acabava vamos dizer assim, as raízes que comiam, os vegetais que comiam, e a carne, no caso dos animais, eles iam em busca de alimentos em outros locais, porque eles ainda não conheciam a agricultura. Eles não sabiam que se eu plantar a sementinha, eu regar, eu esperar, eu vou ter aquela mesma fruta, aquele mesmo alimento, sem precisar ir para outros locais. Então, por isso que eles eram nômades. Eles nunca ficavam num lugar por muito tempo. E aí foi que aconteceu a questão do povoamento nos outros continentes. Devido a eles ser nômades, sempre sair para ir em busca de mais alimentos, né? Porque aquele local já não tinha mais, os animais começaram a ficar cada vez escassos.
A alimentação também, em relação à vegetação, né? A fruta, verdura, raízes que eles comiam, né? Aí ele ia em busca em outros locais. E aí foi assim que começou esse povoamento, certo? Através por ser nômades. Então, esses nômades asiáticos lá da Ásia atravessaram esse estreito, né? E aí foram povoando as Américas, os outros continentes também, certo? E aí, como a Pro falou, atravessavam esse estreito porque nesse período se encontrava congelado em razão à era glacial, certo? Então foi o que a Pro falou, era muito frio, era muito gelado e aí aquela parte ali estava congelada. Então hoje, com o passar de muito tempo aí não está mais como antes, as coisas vão mudando e principalmente a temperatura do planeta. Então, mas naquela época, chamada de era glacial, aquela partezinha aí estava congelada e dava para atravessar, formando assim uma ponte natural. Então esse estreito de Bering funcionou como uma ponte para a travessia, igual a nossa ponte aqui do Rio de Petrolina e Juazeiro, para atravessar para um lado para o outro, né? Aí tinha a pontezinha de gelo para poder atravessar, tá bom? Então, a partir daí o homem migrou até a parte do meridional do continente americano, mas não se tem certeza quanto às suas afirmações. Então, desde o início da aula, a Pro vem falando que são teorias, né? Não é algo que está concluído, não é algo certo, não é algo confirmado. Certo, meus amores? Finalizamos. Muito obrigada. Espero vocês na próxima aula, tá bom? Beijos.